Bom dia, Rio Grande do Sul. Agora 11 horas e 31 minutos. Quinta-feira, 25 de novembro. Falta um mês para o Natal, gente. O ano passou, voando. Vamos agora para as notícias? Olha só, foi descoberto um esquema que vendia diversos tipos de animais, inclusive ameaçados de extinção, aqui no Rio Grande do Sul. Destaque para Lucas Abate. Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciane. Foram mais de 200 aves apreendidas nesta operação hoje na região metropolitana. A gente está aqui no Ibama e daqui a pouco eu volto lá de dentro mostrando as apreensões e contando a gravidade desse crime que é o tráfico de animais. Tá certo, destaque aí do Lucas Abate, que vai contar os detalhes desta operação que prendeu pelo menos 14 pessoas, apreendeu uma série de animais silvestres, gaiolas. Daqui a pouco, todos os detalhes dessa operação aí que ocorreu em várias cidades do Rio Grande do Sul. Agora, direto da redação, o destaque é sobre novidades no esquema aquele de venda de carne de cavalo em Caxias do Sul. Guilherme Roquete, é com você, bom dia. Bom dia, Luciane. Pois então, foram denunciadas pelo menos 10 pessoas que estariam então envolvidas nesse esquema do gato por lebre, né, Luciane? Porque realmente esse grupo, então, segundo o Ministério Público, estaria comercializando carne de cavalo como se fosse carne bovina. E justamente esse esquema era realizado de uma forma muito organizada, tinha passo a passo, tinha quem pegava, quem comprava, quem secretariava, e tudo isso a gente vai dar os detalhes ainda hoje nessa edição do SBT Rio Grande. Tá certo, inclusive o Guilherme montou uma arte, né? Ou seja, desenhando direitinho como é que funcionava esse esquema. E olha, tem um áudio, gente, um áudio que a gente teve acesso, é muito chocante, viu? Mostra um dos compradores, né, Guilherme? Exato. Que ele sabia que era hambúrguer de carne de cavalo. E reclamava. Reclamava porque tinha pedaço de crina. Crina, gente. Pedaço de couro, desculpa, é hora do almoço, mas a gente precisa revelar porque tem gente dizendo que não sabia que era carne de cavalo, né, Guilherme? Exatamente. Nesse áudio, inclusive, o comprador, que estaria supostamente então comercializando essa carne em um estabelecimento comercial, ligava lá para o seu fornecedor da carne e digo, meu amigo, assim não tem condição, né? Tá vendo muito sujo, tá vendo com pelo, tá vendo com crina, com couro do animal. Gente, por favor, a que ponto a gente chegou lá em Caxias? E tudo isso está gerando uma grande desconfiança porque ninguém mais quer comer em restaurante nenhum. Sim, eu só imagino, né? Pelo menos 100 pode ser aí o número de estabelecimentos que comprava essa carne de cavalo. Daqui a pouco, então, a gente traz todos os detalhes de mais essa denúncia. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Agora 11 horas e 33 minutos, a gente vai até a 1h da tarde com muita informação. E daqui a pouco nós vamos falar sobre um assunto que impacta diretamente ao nosso bolso. São as isenções no transporte coletivo aqui de Porto Alegre, porque, olha, mudou, as regras mudaram e essas isenções, elas vão ser reduzidas. A proposta, que era da Prefeitura, né, ela foi aprovada ontem na Câmara de Vereadores e daqui a pouco, em instantes, nós vamos mostrar o que vai mudar. Quem vai ter direito, quem não vai. Antigamente não, até agora são 14 grupos, né, que têm direitos a essas isenções. Alguns meia passagem, outros têm isenção total, mas agora caiu para 6 o número desses grupos. Então a gente vai conversar com o secretário de Mobilidade Urbana aqui de Porto Alegre para saber exatamente como é que serão essas mudanças, né? Como é que vai ficar a passagem, se finalmente a tarifa, né, depois de todas essas mudanças, vai baixar ao invés de só subir, porque cada ano a gente vai pagando mais, né? E olha, o salário não aumenta como está aumentando aí a inflação. A gente sabe que tem gasolina, que tem diesel, que aumentaram muito. A gente sabe que as próprias peças, a questão da manutenção, tá tudo muito mais caro. Mas o trabalhador que depende ali do transporte público não pode, né, ficar pagando esse pato. E aí, se vai cortar a isenção, se vai ter que pagar mais caro a passagem agora, as pessoas que eram beneficiadas por essas isenções, a tarifa vai baixar também? Ou ano a ano vai continuar subindo? Daqui a pouco a gente vai saber
todas as respostas para essas nossas dúvidas em relação a essa proposta que passou ontem na Câmara de Vereadores. Mas agora eu peço um pouquinho de atenção para vocês, porque o André Harck está de férias, tá? Tem gente perguntando, cadê o André Harck? Ele está de férias, gente, mas ele deixou um recado para você. Você já está se planejando para viajar? Já pensou na segurança do seu imóvel ou comércio? Isso mesmo, nesta época de festas de final de ano, o índice de roubos aumenta. Por isso, a Carla está aqui para falar da Intercept, né, Carla? É isso mesmo, a Intercept preparou um desconto especial para você poder aí, viajar com tranquilidade neste fim de ano e começar a pagar a primeira mensalidade só em março do ano que vem. E com a Intercept, o seu patrimônio fica protegido. Tem central de monitoramento 24 horas e ainda serviço de monitoramento de alarme, câmeras de segurança, cerca elétrica e atendimento tático, com ronda 24 horas. Se você não quer se preocupar com obras, ainda tem a opção do kit Smart Alarme. E ele é fácil, rápido de instalar e em menos de 3 horas, seu patrimônio estará monitorado. Então, corra agora, envie um WhatsApp aí para o número 99-580-8338. 99-580-8338. Primeira mensalidade só para março. É a Intercept protegendo o seu patrimônio. E vamos seguir com as notícias? Agora 11 horas e 37 minutos, então liga a sirene. Liga a sirene porque tem polícia na rua. Hoje teve mais uma operação, dessa vez para proteger os animais e desarticular aí uma organização criminosa que traficava uma série de espécies de animais silvestres, animais que deveriam estar no seu habitat natural, animais que deveriam estar na mata, lá, longe do ser humano e que eram comercializados como mercadoria. Entre esses animais, muitas aves, aves raras, algumas aves ameaçadas de extinção, algumas consideradas como ameaça crítica de extinção. Mas, felizmente, essas aves, esses animais estão a salvo e é para lá que nós vamos, onde estão esses animais, onde estão as benditas gaiolas. O Lucas Abate, que acompanhou essa operação, está agora acompanhando também para onde estão indo essas aves, né, Lucas? Aonde você está? Explica pra gente e conta um pouquinho sobre o que será feito com todos esses animais, hein? E eu não sei se vocês aí no estúdio, quem está em casa, Luciane, consegue ouvir o canto dos passarinhos, mas a gente está no Ibama, local onde todas essas aves foram trazidas logo após a operação e estão passando neste momento por um processo de triagem. Olha só, o Jair vai mostrar pra gente a quantidade de gaiola que tem por aqui. São mais de 200 aves, 200 animais que foram apreendidos durante a operação de hoje em diversos locais. 14 pessoas foram presas e agora, felizmente, todos esses animais estão no local seguro. Aqui no Ibama vão passar por triagem, serão recuperados e a expectativa que se tem do órgão, dos especialistas do órgão, é que depois de recuperados, eles possam ser devolvidos para a natureza, para o local de onde nunca deveriam ter saído. Ô, Lucas. Aqui, a gente tem algumas espécies raras. Eu vou pedir até uma ajuda para o Paulo aqui, que olha só, é tanta espécie, é tanta ave diferente. Por exemplo, Luciane, eu não conheço. Mas, Paulo, tem aqui, entre essas aves, o cardeal amarelo, cardeal argentino, que é uma espécie considerada criticamente ameaçada de extinção. É uma surpresa para vocês encontrar esse animal? Olha, sempre vai ser, na medida que são pouquíssimos animais que ainda tem na natureza, né? Esse animal, a espécie dele existe no Brasil, no Uruguai e na Argentina. A Argentina que é o local mais forte da espécie. Aqui no Brasil, calcula-se algumas dezenas somente na natureza, para ter uma ideia. Então, sempre para nós, um cardeal é um animal que chama atenção. Outro que chama muita atenção são essas arapongas. É o ferreiro. Só que essa aqui não é a araponga do Rio Grande do Sul, é a araponga da Amazônia. Ou seja, é um tráfico que veio de muito longe. E é um animal jovem, não nasceu em cativeiro. Então, ou seja, você tem um tráfico que estava acontecendo naquele momento por aqui. Temos papagaio peito roxo, que também é uma espécie nossa, mas que também está muito ameaçada. E sim, certamente uma grande parte das espécies que tem aqui são as que nós recebemos frequentemente. Que o fato de não estar ameaçado não quer dizer que não vai ficar. Porque se o tráfico seguir nessa condição, uma hora eles vão ficar ameaçados também.
E olha só, Luciane, até vou pedir para o Paulo, é esse o cardeal amarelo? Vamos mostrar para a gente aqui, vamos ver se ele está por aqui ainda ou já foi levado lá para dentro. Ó, pedi ajuda aqui, ó. Tava bem atrás da gente. Olha só, Luciane, essa é uma imagem até que a gente pode considerar rara. É difícil ver um animal desses. E uma frase que o Paulo falou pra gente, até que impactou, é que para esse cardeal estar aqui, Paulo, quantos tiveram que morrer? Então, fala-se, né? Porque infelizmente o tráfico, por ser uma atividade ilícita, ele não coloca seus dados. Mas até 90% de óbitos. Nós já recebemos apreensões que os 100% dos animais morreram pela condição do tráfico. Certamente, cada animal que chega pra gente, há um rastro de cadáveres atrás deles. Um rastro de cadáveres. Se não for do cardeal, que obviamente é raro, eu tenho dos canários, eu tenho do trincafé, porque ele não vem sozinho. Ele vem como um plus para venda. O cidadão que faz esse tráfico, ele coloca alguns bem difíceis, mais raros, e aqueles mais comuns, porque os também vendem, os comunzinhos são mais baratos. Então é certo, não tem ingenuidade, não tem essa história, eu só queria um bichinho para mim, eu não tenho nada a ver com isso. Qualquer pessoa que adquire um animal nessas condições faz parte da cadeia do tráfico. Se não entende isso como um risco a si, porque é autuado, é crime, entenda como uma questão de cidadania. Não adquira animais que não têm origem. É possível adquirir com origem, desde que venha um criador legalizado. Luciane. Ô, Lucas, você tem já o balanço dessa operação? Eu vi que há pouco a polícia havia divulgado que eles tinham apreendido 200 animais, a maioria aves, né, essas que você está nos mostrando nesse momento, e 14 presos, é isso? Hoje, basicamente, eles apreenderam aves, mas teve outros animais, porque eu vi que essa quadrilha comercializava macacos, cobras, corujas, enfim, outros tipos de animais, né? Não só passarinhos, claro, a coruja também é uma ave, mas vários tipos de animais silvestres, né? Isso, existem animais que eram comercializados por eles, mas que não foram encontrados durante a operação de hoje. Por exemplo, segundo a Polícia Civil, eles encontraram anúncios de jiboia, de ouriço, de outros animais, de outras espécies exóticas e que são retiradas da natureza. Isso é um destaque que o Paulo fez pra gente. Não é animal que foi criado em cativeiro, que claro, se fosse errado, não tivesse nas medidas certas, também estaria muito errado. Mas são animais que estavam soltos, estavam vivendo no seu habitat natural, mas foram tirados por caçadores. E até a gente tem algumas imagens das armas, espingardas, que eram usadas por essas pessoas, que além de caçarem para vender, Luciane, segundo a delegada Tatiana Bastos, eles tinham prazer também em ver o animal sofrendo. Faziam caça e gravavam muitas vezes o animal sofrendo, agonizando durante esse processo de caça. Então foram 14 presos ao todo hoje, sendo que 5 eram considerados os líderes, os comerciantes, os traficantes de animais. Lucas, eu acho que a gente tem que deixar aqui um recado muito importante, porque quem compra animal silvestre, e olha, a gente às vezes vê assim as pessoas, eu queria aquele passarinho porque ele tem um canto tão lindo. Sim, mas ele é um animal silvestre, o habitat natural dele é no meio do mato, não é dentro de uma gaiola. E a pessoa que está comprando esse animal, ela está contribuindo para o tráfico, está contribuindo inclusive para a extinção, para a morte dessas espécies. E eu acho que a gente precisa deixar muito claro isso, que isso é ilegal. E infelizmente ainda tem, às vezes, esse sonho das pessoas, eu queria tanto ter um macaquinho em casa. Mesmo que seja legalizado, pelo amor de Deus, gente, isso aí tem que estar no meio do mato. A gente está fazendo o quê com esses animais? Eles têm o habitat deles, a gente tem o nosso. Claro que muitos desses animais que são apreendidos, né, Lucas, alguns nem podem ser retornados para o seu habitat natural, às vezes já estão em condições muito degradantes, né, já não tem mais aquela condição de saúde para retornar. E uma questão que o Paulo disse, queria que de repente você comentasse com ele, é essa questão que a cada animal vivo há um rastro de cadáveres, né? A gente vê muita apreensão, às vezes, de filhotes que são transportados de forma terrível, né? E eu vi que tinha algumas fotos até no comércio, assim, horrível, assim, os animais pequenininhos, às vezes são transportados dentro de uma mala, dentro de um porta-mala, todos eles amassados, sem nenhuma condição. Hoje teve algum tipo de apreensão nesse sentido, Lucas? Olha, Luciane, todas elas são consideradas apreensões em que os animais eram submetidos a condições cruéis, seja no transporte, seja no local onde eles ficavam,
ou seja na venda. Então vamos fazer o seguinte, vamos assistir agora um vídeo do comerciante, do traficante, vamos dar os nomes certos, do traficante de animais oferecendo para um cliente. Olha só como é que ele fazia essa oferta. Bem, mano, Estamos assim, ainda. pode ficar solto dentro de casa. Falam umas quantas coisinhas. Quem quer um louro tá aí, ó. Né, louro? Quem conhece sabe o que eu falo, você tem que se adaptar, né? Mas pode ficar solto direto dentro de casa. Olha que lindo. Baita no papagaio. E como sempre é um tapa bonito, né? Que barbaridade, olha ali, né? Um papagaio, é impressionante. As pessoas, né, Guilherme, gostam de papagaio, passarinho raro, macaco. Tem gente que tem até o sonho de ter um filhote de onça, sabe, em casa. Então, assim, ó, vamos pensar um pouquinho. Esses animais, eles têm a casa deles e não é na nossa. Certamente. E quando a gente compra, a gente tá contribuindo para a extinção da espécie. Lu, eu lembro quando eu era criança na casa de uma tia-avó minha. Não, exatamente, Lu. Eu lembro quando eu era criança na casa de uma tia-avó minha lá em Jaguarão, que tinha umas 5, 6 gaiolas com passarinho e tudo, e aquilo era uma coisa comum da gente ver nas casas. E eu me questionava assim, nossa, mas por que esses bichinhos estão aqui, sabe? Não estão na natureza, não estão na rua, subindo nas árvores, enfim. E hoje eu não consigo conceber alguém que busca por um animal desse tipo, principalmente sabendo que é retirado da natureza para criar em cativeiro. É de uma crueldade tão grande prender um animal desses numa gaiola, gente. É muita crueldade. 11 horas e 47 minutos. Daqui a pouco o Lucas volta com mais novidades sobre a operação e também eu quero saber qual vai ser o futuro desses animais, né? O destino deles. Eu sei que eles já estão com o Ibama, mas qual o destino deles? Se há alguma possibilidade de alguns deles voltarem para a natureza. Vamos seguir com notícias? Olha só, foi descoberto um arsenal no litoral norte. Sim, gente, um arsenal. Veja agora no Giro de Notícias. As 9 armas estavam em uma casa em Imbé. Entre elas havia um fuzil e 2 espingardas. Assim que chegaram ao local, policiais civis e militares foram recebidos a tiros. 4 homens acabaram se rendendo. Na residência também foram apreendidos celulares e uma quantidade de crack. Uma fábrica clandestina de placas de carro foi fechada em Alvorada. Na casa alugada, a polícia encontrou prensas hidráulicas e outros materiais para produzir placas falsas. Segundo a investigação, o local era procurado por criminosos que roubam veículos na região metropolitana. Um homem que trabalhava no local foi preso em flagrante. Agora 11 horas e 48 minutos. Peço a atenção de vocês, porque tem novidades de um assunto, né, que ganhou repercussão não só aqui no estado, mas em todo o Brasil. Que é em relação ao esquema, aquele que vendia carne de cavalo totalmente clandestina e irregular na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul. 10 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público. E o número de estabelecimentos que compravam e usavam essa carne totalmente irregular, insalubre, passa já de 100 estabelecimentos, Guilherme Roquete, é muita coisa. Eu imagino, inclusive, que as pessoas lá de Caxias do Sul devam estar muito preocupadas, desconfiadas de qualquer carne que estejam comendo pela cidade. Isso se é que elas passaram, né, voltaram a comer, né, porque daqui a pouco a gente fica tão preocupado que é muito difícil tu separar o joio do trigo. Mas, Lu, para entender esse esquema, a gente então vai desenhar agora para explicar justamente pelo seguinte, Lu, tem um passo a passo, uma hierarquia, cada pessoa tinha uma função nesse esquema, vamos ver. A compra e abate, é isso? Isto. Depois o dono da chácara, vai me explicando, Gui. Então, primeiro tinha uma pessoa especializada, Luciane, em buscar e levantar esses animais aí. Depois, esses animais, então, eles eram levados para um local onde tinha já uma fazenda específica, justamente para onde eles seriam, então, abatidos. Nessa fazenda, outras pessoas abatiam os animais e, a partir de então, era realizado o processamento de toda essa carne, né, de todo esse material. Uma parte até misturada, em outras, inclusive, ela era vendida 100% como carne de cavalo.
E tinha até algumas pessoas, algumas mulheres que atuavam no secretariado, vamos dizer assim, na organização das vendas, em quem fornecia para qual lugar. E a partir de então, essa carne ia para os receptadores, se é que a gente pode chamar dessa forma, Luciane, depois o promotor pode nos corrigir se não for assim. Mas ia para os locais, então, para os restaurantes em que havia o destino final, né, onde a carne ia ser preparada e ia virar bife ou hambúrguer. Nossa, Guilherme. E olha só, Guilherme, eu sei que o promotor aqui já está a postos para conversar com a gente, mas eu queria chamar atenção para um áudio que o Ministério Público divulgou, que é a conversa de um comprador, né, com o fornecedor dessa carne, e mostra de forma muito clara que ele sabia que era carne de cavalo. A gente tem como rodar agora? Porque, nossa, esse áudio é muito forte e eu fiquei muito chocada quando eu ouvi. A gente pode rodar agora? Podemos? Podemos rodar esse áudio agora? Lu, esse áudio, ele Foi o pior dia da tua carne, tá? A carne não tem condições de trabalhar. Guisado todos, molengo, ponta de pescoço com só graxa. Olha aí como é que tá ficando guisado. Desse jeito, não tem condições, meu. Não sei o que aconteceu. Tinha couro na carne, crina de cavalo. Tá complicado, meu. Hoje foi pra... Tem que melhorar essa situação aí, senão não tem como, né? Semana puxei um pouco mais de carne tua, hoje já deu problema. Então quero ver o que me diz aí pra gente ver se encomenda carne pra segunda ou não, tá bom? Meu Deus do céu, pedaços de crina, pedaços de couro. Ou seja, ele sabia claramente que aquilo ali era carne de cavalo. Então deixa eu chamar aqui o promotor, né, que está à frente de toda essa operação, o promotor de justiça Alcindo Luz Bastos da Silva Filho. Bom dia, promotor. Primeiramente, parabéns por essa operação. E eu queria lhe perguntar sobre essa questão de que os moradores de Caxias do Sul estão extremamente preocupados com quais estabelecimentos, afinal, comercializavam ou não essas carnes. Eu sei que o Ministério Público divulgou 2 marcas, né, que eram certamente as que vendiam, mas eles estão extremamente desconfiados, estão inseguros sobre o que comer, aonde comer. O Ministério Público pretende divulgar qual é a orientação nesse momento, já que está todo mundo tão preocupado? Bom dia. Na realidade, nós aprendemos, depois do desencadeamento da operação, os aparelhos celulares desse pessoal, dessa organização criminosa, e começamos a fazer uma análise ainda preliminar, porque a gente estava no meio dos depoimentos, foram 23 oitivas entre investigados e testemunhas, e a gente tinha que oferecer a denúncia criminal que foi protocolada ontem, em razão deles estarem presos, o prazo é mais curto, mas nós, assim, de forma superficial, já olhamos alguns celulares até para ilustrar os depoimentos daquelas pessoas, e a gente está tentando fazer uma identificação mais completa. Em algumas delas, por exemplo, estava só um número de celular solto ali no contato, no teor da conversa a gente via que era negociação de restaurante, quantidades, valores, às vezes tinha recibos de piques, de depósito bancário. Em outras estava só o apelido da pessoa, do restaurante, a gente também via na conversa que era restaurante, e alguns estava efetivamente o nome do estabelecimento. Então a gente está tentando fazer essa peneira completa, já passei para o meu pessoal extrair esses dados, essa relação, para que a gente possa aí sim encaminhar para a promotoria especializada de Caxias do Sul. Já combinei isso com a colega Janaína De Carli, para que depois sejam adotadas providências em relação a esses estabelecimentos que venham a ser identificados. Na manhã da operação ainda, claro, já havia toda uma divulgação, foram efetuadas algumas coletas pela Vigilância Sanitária Municipal em 6 ou 7 estabelecimentos que a gente tinha notícia. Estamos aguardando esses laudos até o meio da semana que vem. E em caso de ser atestado positivo para detecção ou de carne de cavalo ou algum problema microbiológico, nós daremos sim a divulgação desses estabelecimentos. E os demais, sim, a gente vai aguardar, vai ter esse cuidado, até porque tem informações ali de março, de abril. Hoje, evidentemente, nós não teremos como materializar uma análise, porque esse produto certamente não está mais nesses locais, né? Então, mas de toda forma, alguma providência, alguma investigação terá a tramitação depois através da Vigilância Sanitária de Caxias do Sul e também da Promotoria Especializada
de Caxias. Doutora, a gente acabou de rodar aquele áudio, né, em que o comprador diz que tinha resíduo de crina, de couro. Esse é um dos presos, né? Era um dos receptadores. Mas isso prova, ou seja, que esse sabia claramente de que eram cavalos. Eu vi que até mulas, né, eram abatidas, né, doutor? Esse áudio aí é entre dois dos que estão presos. Na verdade, é o rapaz que era dessa hamburgueria clandestina, na verdade, né, que recebia essa carne de cavalo diariamente, em torno de 140 quilos diariamente para a confecção de hambúrgueres e posterior repasse a estabelecimentos comerciais de Caxias. Fizemos algumas análises já inclusive, tanto nos retalhos que tinha no local no dia do cumprimento da busca, quanto nos hambúrgueres já prontos. E todos os resultados confirmaram, em alguns deles, que 100% do hambúrguer era carne de cavalo. Outros deu 60%, outros uma menor quantidade. A carne que também estava em retalhos era a carne de cavalo. E também nas questões microbiológicas, que é o que acontece, né? Desenvolvimento de bactérias, ou, quando é falta de higiene, própria de estabelecimento clandestino, que era o caso, e que adquire produtos sem nenhuma inspeção, sem nenhuma validade, sem nota fiscal, de uma pessoa física que não tem empresa, e a mesma falha que os estabelecimentos comerciais de Caxias que negociavam com esse pessoal tiveram. Doutor, meu colega aqui, o Guilherme Roquete, tem uma pergunta. Pois é, promotor, eu gostaria de saber aqui o que se faz, por exemplo, quem desconfia que ou comeu, né, ou consumiu em algum local, ou inclusive o próprio dono do estabelecimento, que daqui a pouco pode suspeitar lá no seu depósito se ele não tem, por exemplo, uma carne dessas. O que ele faz? Qual é a orientação? Em primeiro lugar, aqueles que negociaram com as pessoas que estão presas, eles sabem quem são. Né, e vão ser chamados em algum momento pela promotoria de Caxias do Sul. Ele tem que ter o cuidado, em primeiro lugar, básico, ser assim, bem direto, beabá. O produto tem que ter nota fiscal. O produto que ele recebe tem que ser inspecionado, tem que ter uma embalagem, tem que ter uma rotulagem, tem que ter uma validade, tem que ter uma origem idônea, de algum estabelecimento idôneo. Sim. É 100% seguro? Não é, a gente sabe. Mas evidentemente que pelo menos nessa situação, ele vai ter como justificar perante eventual fiscalização e investigação a sua boa-fé. O que não vai ser o caso desses que adquiriram da forma que eu narrei antes. Sim. Doutor, eu sei que o Ministério Público ainda não quer divulgar os nomes justamente para não expor ou aqueles que não se tem muita certeza, mas vocês já têm alguma estimativa? Até ontem vocês estavam trabalhando que poderia chegar a 100 o número de estabelecimentos e não só hamburguerias, né, doutor? Isso com certeza. A gente verificou, tem pizzarias, tem restaurantes, tem mercados. O número ainda é prematuro porque a gente às vezes vê a conversa como referente, a gente não conseguiu parar para analisar, são várias conversas, Então, às vezes é uma negociação que não avançou, teve uma conversa, uma encomenda. Pode ser, por isso que a gente quer analisar com mais critério isso antes de eventualmente divulgar essa nominata, né? Para não causar nenhum embaraço aí, alguma situação que acabou não se concretizando. Tem conversas ali de março, conversas de abril, e então a gente tem que ter esse cuidado justamente para não, né, tanto para bem informar o consumidor, para também não cometer nenhuma injustiça com os bons fornecedores. Promotor, Guilherme, faça a sua pergunta. Não, a minha ideia era até um número rápido, promotor. Desses 100 estabelecimentos estimados, quantos os senhores entendem que de fato sabiam que estavam comprando essa carne? Guilherme, é que eu falei antes, a gente precisa ter uma análise mais criteriosa. Nas conversas que a gente viu, em nenhum momento surgia a palavra cavalo. Sim. Né? Eram negociações ali de pesos, de valores, de quantidades, mas às vezes até, eu quero patinho, eu quero agulha. Era uma carne mais barata, né, promotor? Exato. Agora, até que ponto eles sabiam? No primeiro momento, não é, a gente não pode ser taxativo, mas eles podem, somente nesse aspecto da carne de cavalo, eles não estarem cientes, mas ainda não temos uma conclusão assim definitiva. A gente tem realmente que analisar. Agora, com a denúncia oferecida, a gente tem um tempinho
para fazer essa seleção, até porque a gente sabe da necessidade de divulgação. Estamos sendo cobrados para isso, com toda a razão. A gente quer apresentar e acelerar essa relação para as providências aí da Promotoria de Caxias e da Vigilância Sanitária, para desencadear ações em cima desses estabelecimentos, independente de ser carne de cavalo, mas pelo fato que da forma que eles estavam adquirindo seus insumos para confecção de hambúrgueres e repasse à população de uma forma totalmente inadequada. Sim, totalmente clandestina, né? E doutor, vocês sabem, já apuraram há quanto tempo eles estavam comercializando essa carne de cavalo, essa carne totalmente insalubre, e se era só ali na região de Caxias ou se havia também a outras cidades? Quando a gente começou a investigação, ela chegou de forma anônima, tá? Para a Inspetoria Veterinária de Caxias do Sul, da Secretaria da Agricultura, uma fiscal que nos procurou. Quando essa notícia chegou, falavam já em mais de um ano. A gente, nessa análise, que eu repito, ainda não é conclusiva da análise dos telefones celulares dos investigados. Um deles, no depoimento, me falou em 7 meses. Então, no mínimo 7 meses, a gente tem essa garantia, ali de março, abril, até o dia da operação. Mas não é, assim, de todo improvável, né, que isso já viesse acontecendo há mais tempo. E era uma carne muito mais barata mesmo do que a tradicional, a de gado, inspecionada, ou seja, acabava atraindo mesmo aí os olhares dos comerciantes? Assim, 2 dos investigados, 2 que estão presos, foram ouvidos por mim, com seus advogados, eles confessaram com detalhes, né, o pessoal que fazia a garimpagem, digamos, desses animais para serem abatidos, aqueles que o rapaz que abatia, que depois recebia na sua chácara o outro que ia lá fazer a desossa, também retalhar a carne, depois esse primeiro fazia o descarte, enterrava em valas, esse segundo levava aí para freezer, 3 freezers na sua casa, e depois desses freezers ia para essa hamburgueria clandestina. Então eles efetivamente confirmaram toda essa logística, digamos assim, que eles tinham até a chegada desses produtos no mercado. Tá certo, então muito obrigada pelas informações. A gente conversou aqui ao vivo com o promotor de justiça Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, que está à frente dessa operação aí que culminou na prisão de 6 pessoas, na denúncia de 10 pessoas responsáveis pela venda de carne de cavalo em Caxias do Sul. Algo que acabou tomando uma repercussão nacional e gerou uma insegurança terrível ali na região, muito semelhante àquela época em que houve a operação do leite, né? As pessoas acabavam não sabendo mais se podiam comprar ou não comprar o leite. Claro que aí acabou repercutindo em todo o estado. Agora, mais lá na região de Caxias do Sul, houve uma queda de vendas muito grande nas hamburguerias, ou seja, em todos os estabelecimentos que comercializam carne. Porque as pessoas não sabem, afinal, é carne de gado? É carne boa? É carne inspecionada ou não é? Eu daria até uma dica para ficarem ligados se tem ali o selo de inspeção, cobrarem, né, das suas hamburguerias, pizzarias, restaurantes que frequentam, para saber qual é a origem dessa carne. Já que o Ministério Público ainda não pode fazer a divulgação dessa lista, é uma boa dica. Muitos, inclusive, já estão vindo a público mostrando que sim, são carne que tem procedência, que tem inspeção, que é de qualidade, mas caso ainda não tenha sido feito, cobre lá do seu estabelecimento, da pizzaria, da hamburgueria que você gosta e pergunte, afinal, que carne é e tal. Eu acho que é uma boa saída enquanto a gente ainda não sabe quais são os estabelecimentos, né? E aí acaba ficando essa insegurança, essa desconfiança. Para, afinal, o que a gente está consumindo ali? É carne de qualidade ou é essa carne aí de cavalo totalmente insalubre? Agora, 12:04. Atenção, porque fim da linha para um homem que estava tocando terror numa parada de ônibus de Gravataí. Olha só essa imagem, esse flagrante. Olha lá o carrinho branco chegando ali na parada de ônibus. Ele vinha, descia calmamente e assaltava os pedestres, os passageiros que estavam ali aguardando o ônibus. E é impressionante porque a gente tem 2 imagens na mesma rua, mesmo carro, o mesmo assaltante. E aí, olha a outra imagem.
É igual, eu achei até que era a mesma imagem, eu fui ver, era dias diferentes, horários diferentes, mas é o mesmo carro, a mesma rua. É só a gente fazer ali a análise. Que cara de pau, hein, Lucas Abate? E olha o tempo, Luciane, que ele demorava para fazer o roubo. Eu contei ali 1, 2, 3, não deu nem 4 segundos. Ele descia do carro pelo banco do carona, abordava as vítimas que estavam nessa parada de ônibus e já retornava e dava no pé, fugia do local. Só que agora, fim da linha para ele, pelo menos por enquanto, porque ele foi preso pela Polícia Civil, foi reconhecido em pelo menos 4 roubos, todos eles em Gravataí, sempre com essa mesma forma de atuação. E chama a atenção que ele usava esse carro, o mesmo veículo sempre, com a placa limpa ali, a placa dele mesmo, usava esse carro para assaltar as vítimas. Pelo menos 4 roubos em Gravataí e outros roubos que também são investigados na cidade de Viamão. É um criminoso que já era há pelo menos um mês procurado pela polícia e foi localizado no município de Viamão e preso. E agora a polícia até pede a colaboração de possíveis vítimas, pessoas que foram assaltadas nessa região, que fizeram algum boletim de ocorrência, que se desloquem até a delegacia de polícia para fazer o reconhecimento ou não. Porque certamente, pela velocidade que ele tem ali, pela forma de abordagem, a polícia acredita que o número de roubos dele é muito maior do que esses 4 que ele já foi reconhecido até o momento. Ô, Lucas, deixa eu mostrar pro pessoal de casa. Olha só essa imagem aqui. Vamos contar, ele vai descer, ó. 1, 2, 3, 4 segundos, Lucas. Realmente, 4 segundos. E a gente vê que ele desce ali, né? Vai ali, pega e volta, assim, na maior tranquilidade. Ou seja, e não tá nem aí se ele já fez mais assaltos nessa mesma rua, porque a gente recebeu 2 vídeos e eles são... Aqui, ó, aqui tá o segundo vídeo, gente. Aqui, ó, vocês vão ver que não tem aquela sombra que no primeiro tinha. E é exatamente igual, olha lá. Vai abrir a porta, quando abrir, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa aqui foi mais demorada, Lucas. 7 segundos. Mas assim, exatamente o mesmo modo de operação, assim, né? Muito rápido. E é uma tranquilidade, ou seja, aquela certeza da impunidade, né? Certeza que ele não tem mais tanto assim, né, Luciane? Agora que ele foi preso, a gente acredita que vai ficar um bom tempo detido, porque são vários roubos que ele foi identificado, mas certamente agiu por um bom tempo livremente pelas ruas. E a gente, quando fala de assalto em parada de ônibus, é impossível a gente não lembrar, relacionar com crimes que terminaram em latrocínio. Isso é algo que os órgãos de segurança sempre falam. Todo assalto, todo roubo se torna um latrocínio em potencial, como foi o caso daquela jovem ali na Zona Sul de Porto Alegre, que foi morta durante um assalto, porque são ações rápidas. Muitas vezes a vítima paralisa, nem tem tempo de reagir, de perceber que é um assalto, o ladrão se revolta e já atira. Então, era um homem muito perigoso também. Ô, Guilherme, nossa, é uma coisa assim, né? O cara, 25 anos. Exatamente. Ah, vai achar uma louça pra lavar, Olha, alguma obra pra fazer. Uma outra coisa que me chamou a atenção nessa brincadeira toda aí é o seguinte, ó. Olha a hora de uma das imagens. 12:10. Tô olhando no relógio aqui, 12:09. Ou seja, em plena luz do dia, enquanto a gente tá aqui tentando trazer notícia boa, o cidadão pega o seu Celtinha e vai assaltar. 12:10, exatamente a hora agora, 12:09 minutos, gente. 12:10, é como se a gente estivesse aqui agora e o cidadão tava lá assaltando. Tá aí a imagem, olha ali, ó. Dia 7/10, o cara tava lá assaltando ao meio-dia na parada de ônibus. O cidadão com seu telefone parcelado, lutando para pagar suas contas, saindo pro trabalho. Exato, indo pro trabalho ou voltando, onde esse aí deveria estar fazendo também, né? O mesmo. Exatamente. Mas ele não tá tem um atrapalhando. carro que ele podia trabalhar como motorista de aplicativo, porque se encaixaria, mas não, ele resolve ir na mão grande, né? Mas provavelmente, né, Lucas, ele tinha algum comparsa, porque alguém estava levando ele descia ali do passageiro. De trás? É, de trás. Eu acho que não é de trás, eu acho que é do lado ali. Certamente, pela velocidade que ele descia do veículo, já abordava a vítima e já entrava, o carro já arrancava, certamente tinha pelo menos mais um comparsa
que estava dirigindo esse veículo e que também vai ser investigado a partir de agora. A polícia pretende ouvir esse homem, ouvir mais vítimas, que outras pessoas façam reconhecimento dele também, porque tem muita gente que não registra ocorrência, às vezes é assaltado, levou o celular, não adianta nada, levou a carteira, não adianta nada. Adianta sim, importante ir na delegacia, registrar a ocorrência, quem não fez ainda, e daqui a pouco reconhece esse criminoso e ele responde por mais um assalto e fica pelo menos mais um tempinho ali preso na cadeia. Com certeza. Obrigada, Lucas Abate, pelas informações. Então, a gente falando da prisão desse indivíduo aí, que não se dava nem o trabalho de assaltar em outro local. Ele assaltava no mesmo lugar, da mesma forma. E ali, ó, os trabalhadores na parada de ônibus, provavelmente indo para o trabalho. E aí, acabavam perdendo ali celular, dinheiro para esse criminoso que agora, felizmente, está atrás das grades. E que assim fique para trazer paz aí para o pessoal, né, que precisa estar nas ruas. Agora, 12:11. Agora eu tenho um recado do governo federal. O país já vacinou mais de 70% do público-alvo da campanha contra o Covid-19. E para avançar ainda mais, o Ministério da Saúde já disponibilizou mais de 360 milhões de doses para garantir a imunização de 177 milhões de brasileiros. Por isso, até sexta-feira, os postos de vacinação estão prontos para reforçar a sua imunidade contra a Covid-19. Outro recado super importante é para quem já pode tomar a dose de reforço. Maiores de 18 anos que já tomaram a segunda dose ou a dose única há pelo menos 5 meses, ou os imunossuprimidos que se vacinaram há pelo menos 28 dias. Não perca essa chance. Vacine já. Brasil unido por uma pátria vacinada. Informação do Ministério da Saúde. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. E agora o assunto, gente. Nossa, vou pedir até desculpas porque, olha, é um crime muito brutal. Presta atenção. Parece filme de terror que a gente acha assim que não vai acontecer na realidade. Mas aconteceu, foi em Santo Antônio da Palma, uma cidade com um pouco mais de 2.000 habitantes, gente. Uma cidade pequena, lá pro lado de Passo Fundo, ali no norte. E que agora tá todo mundo em choque. Em choque. Sabe por quê? Um filho matou e degolou a própria mãe. Para falar mais sobre esse crime terrível, nós vamos conversar agora com o delegado Tiago Zaidan. Boa tarde, delegado. Que horror esse crime. E o que esse filho, afinal, se é que existe algum motivo, mas por quê que ele chegou a esse nível, matou a mãe? Ele tinha algum problema psicológico, era usuário de drogas? O que chegou a esse crime tão terrível, delegado? Boa tarde, Luciane. Na realidade, é um crime muito grave, bárbaro. Ele, na verdade, ele decapitou a mãe, ele arrancou a cabeça dela. Quando a gente chegou no local, a gente verificou que o corpo dela estava em um cômodo da casa, em um quarto, enquanto a cabeça dela estava em outro cômodo, escondida, enrolada num pano dentro de um estojo de violão. Meu Deus. É isso. Nossa. É bem... Eu imagino, delegado, vocês entrando numa cena de crimes dessas que eu acho que a gente... Acho que nem a polícia está acostumada a ver uma cena do crime assim, né? Não, foge da realidade. Primeiro pela forma como ele praticou o crime, né? Ele utilizou uma faca de médio porte. A ideia é de que ela ainda estava em vida quando ele deu o primeiro golpe nela. E a faca não era muito amolada, então com certeza a morte foi bem sofrida. Foi utilizada muita força. A decapitação, como tem o arrancamento da cabeça, pegam artérias, veias, então tinha muito sangue em toda a casa. Na sala, no banheiro, nos quartos. Ele saiu melando, tentou limpar a cena, utilizou um pano para tentar limpar o quarto e o local em que ele matou ela, que foi num corredor. Limpou a arma do crime, tentou se limpar, trocou de roupa. É algo que realmente foge da normalidade. Com relação à motivação, Luciane, a gente vai
eu estou tentando nesse primeiro momento, como ele foi preso em flagrante, como a gente ainda ontem foi dado encaminhamento, ele foi autuado em flagrante por feminicídio e por mais 2 qualificadoras, a de emprego de meio cruel e de emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Tá tudo encaminhado, assim, a gente tem algumas dúvidas com relação à motivação, mas nesse primeiro momento a gente está respeitando um pouco o luto da família. A família estava muito sensibilizada. Ele morava além da mãe, ele morava com o pai dele, tinha um irmão que morava próximo, então estava em estado de choque. Só imagina. A gente vai dar andamento às investigações para verificar se existiam motivações mais claras, porque a que ele apresentou aqui na delegacia é de que ele estava sob domínio de forças satânicas, respondendo a ordens de forças sobrenaturais, enfim. Delegado, e esse crime foi ontem mesmo? Ou ele cometeu antes e permaneceu lá na casa? Porque eu vi que familiares estranharam que a casa estava fechada, é isso? Isso, o crime foi praticado próximo ao meio-dia. A irmã, no caso, a esposa do irmão dele, ou seja, a cunhada dele, nora da vítima, ela passou na casa, uma casa de interior, e é comum você ter acesso à porta, à janela, e ela estranhou que a casa estava toda fechada, né, muito calor, fazia um dia de sol, assim, uma temperatura bem alta, e aí ela abriu a janela. Quando ela abriu a janela, se deparou com o corpo no chão, ela ligou para a brigada militar e de imediato os policiais da brigada vieram. Ele ainda estava no local, como eu falei. Ele estava tentando se limpar, trocando de roupa, e aí de início ele ofereceu uma certa resistência, mas conseguiram contê-lo, e aí ele foi preso ainda no local, foi encaminhado para os procedimentos de praxe. Como eu falei, ainda ontem ele foi encaminhado lá para a penitenciária de Bento Gonçalves. Sim. Delegado, o meu colega aqui, Guilherme Roquete, tem uma pergunta. Pois é, delegado, eu gostaria de saber se os senhores já conseguiram apurar a respeito da medicação dele, se ele de fato sofria de esquizofrenia, se ele estava tomando essa medicação. Como é que está essa apuração aí por parte dos senhores? Guilherme, boa tarde para você também. Boa tarde. Assim, existia a própria família falou que ele tinha um acompanhamento psicológico, um acompanhamento psiquiátrico, e tudo isso a gente vai levantar e vai fazer as apurações. Mas o que eu posso te dizer é que, apesar de ter isso daí, ele tinha uma capacidade de se determinar. Ele, pelo menos no momento ali, ele estava orientado, porque, como eu falei, uma das preocupações dele era tentar esconder o corpo. Ele trocou de roupa, ele usou um pano para tentar limpar a casa. Só que o que eu acho que ele não esperava é que ia ter tanto sangue, né? Que ia ter tanta coisa para ele se livrar. E aí a gente vai fazer o levantamento, né? Sim. Mas de início a preocupação da Polícia Civil era colher esses elementos aí para um atendimento inicial, era preservar a família e também de tirar ele de circulação, que é uma pessoa que oferece risco para a sociedade. Totalmente, né, delegado? E ele já tinha algum histórico, alguma passagem pela polícia, não sei? Em informações preliminares, o pessoal falou que ele era uma pessoa esquentada, uma pessoa que era em determinados momentos agressivos, até porque ele era um conhecido usuário de entorpecentes, né? Então, talvez por ele utilizar medicações, ele também usava drogas e, enfim, traço da personalidade dele. A gente não tem ocorrências policiais anteriores com relação ao que a gente chama no meio policial, assim, no meio criminal, de um histórico de um ciclo de violência, que é esse aumento de atos violentos contra mulheres ou contra pessoas em geral. Mas ele tinha registros pela prática de posse de entorpecentes e também por uma tentativa de furto qualificado lá na cidade de Veranópolis, em que ele foi com um machado. Ele mesmo falou aqui na delegacia que ele queria comprar drogas, não tinha como, e aí ele foi com um machado tentar furtar um caixa eletrônico. Meu Deus, lá em foi com um machado. Gente, que barbaridade. Agora, meio-dia, 19 minutos, para você que está ligando a TV nesse momento. Nós estamos falando de um caso bárbaro, terrível, parece filme de terror. Um filho matou a própria mãe. Não só isso, ele decapitou a própria mãe. A cabeça foi encontrada dentro de uma capa de violão, delegado, é isso? Isso, enrolada num pano numa capa de violão. Quando questionado o que ele queria fazer, ele disse que estava tentando se livrar do corpo.
Nossa, que barbaridade. E ele chegou, ele ia esconder o corpo ou ele estava limpando e talvez fosse fugir, delegado? Ele o que ele passou aqui, né, sem querer expor a família, então algumas coisas eu não posso falar, mas claro. o que ele passou é que ele estava fazendo aquilo ali, estava tentando limpar para possivelmente praticar outros crimes. Delegado, e nessa casa só morava ele e a mãe, ou havia, que o senhor relatou que ele também convivia com o pai, mas ele morava na mesma casa, não estava ali no momento, estava trabalhando? Ele morava com o pai também. Quando eu cheguei, o pai já estava no local, o local estava isolado, mas ele já estava lá no local e estava em estado de choque, né? Sim, imagino. Meu Deus, que coisa horrível. Guilherme, eu tô aqui chocada com essa história, inclusive com o próprio delegado aqui, que ele mesmo disse, né? A polícia não tá... A polícia tá acostumada a lidar com bandido. Agora, uma cena do crime dessas... Não, e um mal filho, e mal né, a gente vê num filme de terror, né? Um filho com a própria mãe. Quando eu vi o delegado falar ali na questão da questão de como foi a morte dessa mulher, eu não sei como é que eu consegui ficar em pé aqui ainda, porque delegado, é muito difícil. Eu confesso pro senhor, delegado, que enquanto o senhor estava contando aqui os detalhes, me embrulhou o estômago aqui, eu comecei a tremer. E aí eu fico imaginando vocês que precisam lidar com esse tipo de situação e se depararam com essa cena absurdamente terrível. Luciane, eu te confesso que a gente é profissional, né? A gente tem que fazer o trabalho, tem que ter discernimento para fazer os atos que são necessários para elucidar o caso. Mas eu já tenho quase 10 anos aí na área de segurança pública, fui por muito tempo do Tribunal de Justiça e integrava uma vara do Tribunal de Júri, né? Uma vara específica para trato de crimes contra a vida. E foi a primeira vez que eu vi uma situação assim. É muito chocante, porque o fato em si, né, foi muita força que foi empregada. Nossa. A casa estava, como eu falei, com muito sangue. E o fato de ser o filho, né, contra a própria mãe, é algo bem grave, bem chocante, sabe? Muito chocante. Muito obrigada pela entrevista, delegado Tiago, falando ao vivo sobre esse crime absurdo que aconteceu em Santo Antônio da Palma, uma cidadezinha de 2.000 habitantes. Infelizmente, o homem está preso, mas assim, um crime que agora deixou todos esses moradores completamente chocados. 12:22. A gente vai voltar a falar sobre uma operação que hoje mobilizou a polícia em 14 cidades. E eu quero perguntar uma coisinha aí pra você de casa. Você já deve, daqui a pouco, em algum momento da vida, pensar assim, eu queria aquele passarinho, é tão bonitinho. Já pensou se eu tivesse um macaquinho em casa? E se eu tivesse uma cobra, porque tem gente que gosta de cobra? Ou, quem sabe, se eu tivesse um filhotinho de onça, elas são tão bonitinhos, parece um gatinho. Pois é, gente, esse desejo acaba estimulando o tráfico de animais silvestres. E quando você compra um animal desses, você está contribuindo para a extinção desses mesmos animais. Porque a cada animal comercializado tem ali um rastro de mortes, um rastro de cadáveres. E é sobre isso que eu volto a conversar com o Lucas Abate, porque ele está lá no Ibama, né, acompanhando a apreensão de todos esses animais, essas aves, essas gaiolas, que eram comercializados de forma totalmente irregular, né, Lucas Abate? E eu me abaixei aquilo para vocês verem todo esse trabalho, todas essas apreensões, enquanto a gente vai conversando e trazendo os detalhes da operação. E você disse muito bem, é um desejo, é uma aquisição muitas vezes que a pessoa compra, acha, até imagina que pode ser inofensivo, mas deixa um rastro por trás de vários animais mortos. Olha aqui na minha frente esse passarinho cheio de cores, bonito, Rosella é essa espécie. É uma espécie exótica, uma espécie australiana, ou seja, teve que atravessar o planeta para chegar até aqui. Para esse animalzinho, Lu, estar aqui, tantos outros morreram, sofreram maus tratos, se perderam no meio do caminho. Apenas para esse estar aqui e ser comercializado com grande lucro. Aqui do lado, papagaio do peito roxo, uma espécie também rara, muito requisitada por esses traficantes de animais e muito valiosa também. Outro animal que
pequenininho, filhotinho, foi retirado, transportado muitas vezes em condições degradantes. Vários morreram no caminho para esse estar aqui. Então, por isso, a polícia fez essa operação hoje e a gente pode ouvir um trecho do que disse a delegada Tatiana Bastos sobre o caso. Insatisfeitos com o resultado da operação, mas realmente a gente fica muito entristecido de ver tantos animais, como esses filhotes aqui de caturrita, uma quase correndo risco de vida, visivelmente desidratada, né? Ela vai ser cuidada agora pelo IBAMA. Eles têm que ficar no habitat natural, né? Não são animais domésticos nem domesticados, são animais que precisam ficar no seu habitat para ter qualidade de vida. Nossa, 12h e 25 minutos, nós estamos mostrando aí uma operação que prendeu 14 pessoas de uma quadrilha acusada de tráfico de animais silvestres. E Lucas, sabe que eu já acompanhei o trabalho de uma ONG em Brasília, que apreendia esses animais silvestres, vítimas de exploração, de tráfico. E como você bem disse, aquela ave ali, que é australiana, né? Eu lembro que tinha várias aves, que atravessavam o oceano, e aí eles mostravam como eles faziam isso. Eles pegavam filhotinhos, gente, amarravam num tipo um tubinho e as pessoas colocavam embaixo, assim, ó, por exemplo, o Lucas ali tá com um paletó, um casaco. Então você imagina por dentro vários rolinhos, mas pequenininhos, e filhotes de aves ali dentro. Ou seja, daqui a pouco trouxeram 40, sobreviveu um. Então é isso que o Lucas está tentando explicar. Ou seja, é uma questão muito séria. E, Lucas, eu só queria lhe perguntar o que vai acontecer com esses animais apreendidos, se algum deles vai ter condições de voltar para a natureza ou não. E vou te dar uma notícia boa, então. Quase todos vão ter condições. Estão passando por triagem, estão sendo catalogados e todos eles, praticamente todos, devem ser devolvidos sim à natureza. Foram retirados de lá e para lá devem voltar. Mas, claro, tudo vai passar por uma triagem, um processo de recuperação e serão devolvidos ao local exato de onde eles foram retirados. Lu, antes de a gente seguir aqui, vamos ouvir mais um trechinho que disse o Comando Ambiental da Brigada Militar, que também participou dessa operação. A questão do tráfico de animais é o terceiro em nível global. Em torno de 20 bilhões de dólares nós temos um movimento. Então, aqui no Rio Grande do Sul, por ter dois biomas significativos, o bioma Pampa e o bioma Mata Atlântica, e vários animais que só tem nessa região, é muito forte o tráfico de animal e as duas instituições de segurança pública estão trabalhando em conjunto e forte para evitar esse tipo de delito. Nossa, eu fico muito indignada, Lucas, com esse tipo de crime, sabe? Porque é o homem que está invadindo o habitat dos animais, nós que estamos construindo a cidade sobre as florestas, e aí o homem ainda vai lá e retira os poucos que restaram, Lucas. Retira e depois age com crueldade para fazer o transporte, para depois vender. Muitas vezes anunciam, como a gente mostrou o anúncio daquela forma, ou seja, tudo errado, Lu, do início ao fim. Ibama disse muito bem, se tem os sonhos, se tem desejo, adquire de forma legal, da forma segura. Desse jeito aqui, ó, não é nada legal. Tá certo, obrigada pelas informações. Fim da linha, então, para esses 14 indivíduos que foram presos hoje por cometer esse tráfico de animais silvestres. Agora 12h e 28 minutos. Gente, tem mais um assunto muito importante. Ontem a gente trouxe aqui a questão do projeto da Prefeitura de Porto Alegre, né, que foi aprovado na Câmara de Vereadores, que vai extinguir a função dos cobradores de ônibus até 2026. Só que ontem ainda teve mais um projeto aprovado, agora sobre as isenções do transporte público aqui da capital gaúcha, ou seja, é uma questão que vai impactar no bolso de muita gente. E aí, para falar sobre essa mudança nas isenções, nós vamos conversar agora com o secretário de Mobilidade Urbana de Porto Alegre, Luiz Fernando Záquia. Boa tarde, secretário. Antes de mais nada, explica pra gente que tá todo mundo muito confuso. Como é que vai funcionar? O que vai mudar a partir de agora? Eu sei que até agora nós temos 14 grupos que têm algum tipo de isenção. Esse projeto acabou reduzindo, então, para 6 grupos que vão ter direito a essa isenção. Quem são esses grupos e o que muda? Na verdade, existiam 14 grupos diferentes que eram isentos do pagamento da tarifa do transporte público urbano.
Existem alguns grupos que não é competência municipal, não podemos interferir, não podemos legislar sobre matéria, principalmente, vou dar um exemplo clássico, que é a questão do idoso. A questão do idoso é uma lei federal, feita pelo governo federal, onde o governo federal, de uma maneira muito acertada, diz que o idoso com mais de 65 anos, ele é isento de pagamento de passagem. O que não é correto nessa isenção, objetivamente, é que o governo federal ele fica com o bônus, na medida que ele diz para o idoso, você não vai pagar mais tarifa, independente do seu salário, pode ser o salário mínimo ou pode ganhar 40 mil reais por mês. Tem 65 anos, não paga tarifa. E o município fica com um ônus, porque o município tem que bancar. Esse é um custo que tem que ser pago por alguém. E quem é que paga esse custo, essa benesse que o governo federal deu? Paga o usuário do transporte, que é o pobre. Quem usufrui do sistema de transporte público urbano, na sua grande maioria, é aquele cidadão que está desempregado, é o cidadão que trabalha na informalidade, porque esses não têm vale transporte, esses têm que pagar do seu bolso. E esta isenção, ou o somatório dessas isenções, tem uma incidência muito objetiva, grande, no valor da tarifa. Então, nessa questão do idoso, eu dou o exemplo, por que nós não avançamos? Porque são isenções que não são de competência do município em legislar. Então, nós legislamos, por exemplo, a dos estudantes. Fizemos, utilizando a lógica de que o beneficiário tem que ser aquele estudante carente. O estudante que tem uma condição melhor, o estudante que pode pagar um colégio privado, e os bons colégios de Porto Alegre, ou que pagam universidades privadas, esse estudante, em tese, ele tem uma condição financeira para poder pagar sua passagem. Hoje, como é que funciona? 50% da passagem, independentemente da condição financeira do estudante. Independentemente se o estudante é filho de pobres ou é filho de ricos. Eles têm 50% de isenção. Nós alteramos, nós fizemos com que o estudante do ensino fundamental, ao invés de ter 50% de isenção, ele terá 100%. Secretário, é o Guilherme aqui da redação que fala com o senhor. Esse projeto, tudo tranquilo. Esse projeto, ele faz parte, então, de um pacote aí que o governo do prefeito Sebastião Melo está mandando para a Câmara justamente para tentar reduzir ou amenizar o impacto da passagem. Então, eu quero saber aqui, na carteira, essas medidas, elas vão efetivamente baixar o preço da passagem, secretário? Elas geram um impacto de diminuição de um possível aumento ou de uma diminuição efetiva na passagem. O somatório das isenções, nós estamos falando de 21 centavos, dessas isenções que foram incluídas. Mas, além deste impacto, é importante também, Guilherme, na questão do estudante, vai ser injetado no sistema, vai ser injetado dinheiro novo, porque o governo vai pagar os 50% da isenção do estudante do fundamental. Mas aí a passagem vai reduzir, secretário, já que estão retirando tantas isenções? Não, nós temos que ter com clareza. Quer dizer, o somatório de isenções, nós estamos falando de 21 centavos. Mas, em contrapartida, o óleo diesel, que é definido pelo governo federal, aumentou 60% no ano, neste ano de 2021. O óleo diesel representa 20% do valor da passagem. Então, quando, lá em fevereiro de 22, quando pela lei, obrigatoriamente, tem que ser revisada a tarifa, tu pega os custos de 2021, pega as receitas de 2021. Os custos aumentaram, aí é o aumento do óleo diesel. Ou seja, não vai baixar, secretário? Depende da demanda. Como a demanda está sendo crescente, nós temos a ideia de que, a previsão, melhor dito, de que pode haver uma estabilização no valor atual. Se houver a estabilização do valor atual, aí reduz em 21 centavos. Se, por exemplo, tem uma defasagem de 10 centavos, ele vai aumentar somente 10. Nós dependemos de dois fatores. O fator custo, isso é levantado em 31 de dezembro, todo o custo decorreu do ano de 21, e o fator demanda.
O que representou, o que entrou na roleta, o que entrou de recurso no sistema, quantos passageiros estão rodando, estão utilizando o sistema diariamente. Para que nós possamos ter rapidamente uma ideia, sim. Em fevereiro de 21, portanto, no ápice da pandemia, o sistema estava transportando 278 mil pessoas. Ontem, transportou 523. Então, está mostrando uma curva ascendente. Está mostrando que, conforme avança a vacinação e conforme as atividades voltam próximo da sua normalidade, aumenta a demanda, aumenta a utilização e, consequentemente, a receita do sistema. Tá certo, então, muito obrigada pelos esclarecimentos, o secretário de Mobilidade Urbana aqui de Porto Alegre, Luiz Fernando Zacchia, falando sobre essas mudanças no sistema de isenções. Ô, Guilherme, eu sei que você separou aí direitinho o que vai mudar, porque isso está gerando uma preocupação muito grande. Entre estudantes, por exemplo, já era natural, o estudante sempre tinha meia passagem, agora não vai mais ser bem assim, né? Exatamente, não vai ser exatamente com meia passagem. Mas vamos lá então, Lu, olha só. Quem é que mantém ali idosos com mais de 65 anos, estudantes de baixa renda, pessoas com deficiência permanente, pessoas que vivem com HIV e fazem tratamento, crianças e adolescentes assistidos, soldados da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros quando em serviço. Mas agora a gente então, pode também falar sobre os que tiveram alterações. A gente está olhando ali na imagem aquela isenção para idosos de 60 a 64 anos, que era uma lei aqui municipal, esses perdem essa isenção. Professores também perdem. Oficiais de justiça, carteiros, agentes de fiscalização, guardas municipais e também ex-combatentes, tudo isso aí, Luciane, andava de graça no transporte coletivo. É claro, por exemplo, a gente entende a necessidade de professores de se locomoverem, mas eles também geram o ônus para as pessoas que estão pagando. Esses perdem o benefício. Agora, a gente tem uma questão mais pontual também nos estudantes, porque esses, Luciane, aí é conforme a renda deles. Se essa renda varia de R$ 1.500 a R$ 2.000, eles vão ter que pagar uma parte da renda, uma parte do benefício, né? Uma parte da passagem. Então, o benefício ele fica destinado para aqueles que são efetivamente de baixa renda, que tem uma renda familiar aí de cerca de R$ 1.200, R$ 1.500, esse sim mantém. Já os que têm uma renda familiar maior vão ter que pagar. Tá certo, então, Guilherme, pelas informações. Pois é, vai mudar. Muita gente vai ser impactado e prejudicado. Tem muitos estudantes que usam o transporte coletivo. Eu usei o transporte coletivo durante todo o meu colégio, durante todo o meu ensino superior. E muita gente não vai mais poder ter o direito à meia passagem. Vai depender da renda. Então, a gente segue acompanhando porque isso ainda vai gerar muita discussão e, como disse o secretário, não é garantia de que a passagem vai baixar. Pois é, ou seja, a gente está retirando isenções e nem por isso a passagem vai cair. 12h e 38 minutos. Antes da gente seguir com mais notícias, porque a gente vai até 1h da tarde, com muita informação, vamos ver um rápido recado do André Har? Eu tenho uma pergunta para você. O que você faria se ganhasse agora R$200 mil? Então já vai imaginando as possibilidades, porque a Team Friday chegou com uma oportunidade imperdível para você no aplicativo TIM Mais Vantagens. Somente no mês de novembro você terá a chance de participar de um sorteio de R$200 mil no final do mês. Acumule números da sorte. Quanto mais números você tiver, mais chances de levar o prêmio. E você que é Team Controle ou Team Pré, já tem essa facilidade. É só baixar, usar o aplicativo TIM Mais Vantagens e aproveitar a Team Friday. Se eu fosse você, não perderia essa oportunidade imperdível de levar todo esse dinheiro para casa. Você ainda não é TIM? Então não perca essa chance. Vem para TIM e aproveite mais esta vantagem. TIM, imagine as possibilidades. Anotou a dica aí do André? Então vamos seguir porque tem muita notícia. Animais silvestres foram resgatados no interior do estado em uma outra operação. Não é a do Lucas Abate, não. É uma outra operação de combate a crimes ambientais. Confira no nosso Giro de Notícias.
Um veículo suspeito foi abordado na BR-285, em Bozano, no norte do estado. Durante a vistoria, os PMs encontraram 37 animais silvestres transportados de forma precária no porta-malas, sem água e sem comida. A Brigada Militar prendeu em flagrante os 2 passageiros do carro que viajavam para Uruguaiana. Os animais foram encaminhados para um criadouro que conserva espécies. Recuperados 2 carros de luxo que tinham sido furtados em Santa Catarina. Uma mulher foi presa em Portão por receptação. Ela disse que tinha comprado os veículos em uma revenda de Imbé, mas não apresentou nenhum documento para comprovar a negociação. E a gente vai para um rápido intervalo, porque daqui a pouco eu já estou aqui, conversando aqui, tricotando com a Estael Cias, e ela já me avisou que vem temporal, né, Estael? Ela tá lá se arrumando, preparando, porque olha, depois do calorão, vem a tempestade, vai ter chuva. Quanto tempo? Daqui a pouco ela vai responder tudo. E também tem esporte, Matheus Schenck está preparando aí muito material para a hora do esporte. Tem a derrota do Inter, tem a preparação aí para o Grêmio, que vai vir aí com um time bem diferente. Pois é, tudo isso e muito mais é logo depois do intervalo. Estamos de volta ao vivo para todo o Rio Grande do Sul. Estael Cias já está aqui comigo no estúdio. Boa tarde, Estael. Boa Semana tarde. Ensolarada, linda. E você traz aí uma notícia que está vindo temporal, é isso mesmo? Tem ciclone, Estael? É isso mesmo. E a chuva já atinge parte do estado. Nós temos belas imagens para meteorologista, né? Vamos confessar. Lá de Santana do Livramento, Fabiano Ribeiro nos mandou hoje cedo. A gente consegue ver a animação da imagem, vendo essas nuvens carregadas avançando lá pela fronteira oeste. É a porteira de entrada dos temporais. Começa por lá, a gente fica de olho lá na fronteira com o Uruguai, na fronteira com a Argentina e depois acabam se deslocando pelo Rio Grande do Sul. Aqui ainda tem sol. Aqui ainda tem sol. Vai chegar aqui mesmo, Vai chegar. sério? E olha, lá onde já choveu, a temperatura agora é de 16 graus. Aqui nos vales e no norte do estado, nós temos 34, 35. Veja a diferença aí, uma diferença de 20 graus entre a fronteira oeste, onde já choveu, e para onde a chuva ainda vai se deslocar. E isso é sinal de mais temporais, justamente porque quando a instabilidade chega por aqui, ela vai encontrar esse ar muito quente. Isso vai potencializar, vai intensificar a chuva. Vamos ver a imagem de satélite. Agora a gente viu o céu lá em Santana do Livramento, agora vamos ver o que o satélite está mostrando. A gente consegue ver na imagem de satélite aquela faixa branca ali cobrindo centro-norte da Argentina, aqui. A Argentina que ontem teve uma tempestade de areia, imagens bem impressionantes de lá. E nós temos aqui essa faixa aqui de nebulosidade, o que a gente consegue ver, né? A gente já consegue ver essa curvatura, dando indicativos que a pressão atmosférica está caindo e amanhã o ciclone vai se formar mais ou menos aqui, a sudeste do Chuí, com essa característica aí dessa nebulosidade já querendo formar um círculo, que é em torno do sistema de baixa pressão do ciclone. Então a gente já tem as nuvens se espalhando, a gente consegue ver aqui, ó, a atmosfera mais limpa aqui na Grande Porto Alegre, na Serra, em Planalto, e até mesmo no litoral norte, onde tem sol e temperatura entre 32 e 34 graus. E agora vamos ver como é que a chuva se desloca hoje à tarde, porque a formação desse ciclone vai formar uma linha de temporais. Essa linha de temporais, ela avança, já vai entrar aqui a imagem, ela avança pegando desde a região de fronteira aqui com a região de Jaguarão, Chuí. Aliás, Jaguarão ontem teve umidade relativa do ar de 14% e a umidade de deserto lá em Jaguarão, na terra do Guilherme, e agora a umidade já está na faixa de 80%, então melhorou bastante a condição de umidade por lá. Então, como a gente consegue ver que essa faixa de áreas coloridas em vermelho mostra a área de temporais que vai se deslocar pelo Rio Grande do Sul hoje. Durante a tarde vai estar mais ou menos nesta posição e no próximo mapa a gente vê à noite essa instabilidade chegando aqui de forma mais abrangente à região metropolitana. Hoje à tarde já devemos ter pancadas isoladas de chuva na capital, na região metropolitana.
Mas a chuva que vai virar a temperatura, que vai trazer o refresco, ela acontece mais para o final da tarde e à noite, pegando todo o centro-norte do Rio Grande do Sul. E o que mais preocupa neste cenário, Lu, claro, a gente está assim, animado com a chuva que é necessária, mas por outro lado preocupa os vendavais que podem ser intensos, localizados. A chuva é para todos, mas a chuva mais forte, mais volumosa, ela deve acontecer de forma mais concentrada, mais pontual, pegando partes dos municípios. Temperatura alta, mais de 32 graus em Santa Rosa, porque a chuva demora um pouco mais a chegar por lá. Já temos agora 34 graus em Novo Hamburgo, então pode subir ainda mais. 31 graus em Caxias do Sul, também é verão em Caxias do Sul. 29 graus em Santa Maria, mas com a umidade muito alta, a sensação de sufocamento, de mormaço é intensa. 27 graus em Pelotas. Uruguaianos, 27 graus já foram na madrugada. Agora a temperatura tende a cair porque começa o vento sul a entrar depois da chuva que já está por lá. Aonde é o maior risco de temporal? Do centro para o norte, incluindo região metropolitana nas próximas horas. Então a chuva já aconteceu aqui, continua por aqui, mas da tarde para a noite ela vai chegar e vai encontrar todo esse ar quente, o que pode trazer aí um risco, um potencial ainda maior de temporais. Vamos conferir os próximos 4 dias. Porto Alegre, temporais hoje da tarde para a noite. Fiquem muito atentos ao risco de vendavais. Amanhã ainda resta muita umidade, nuvens. Vejam que já refresca bastante, a temperatura não passa dos 27 graus. Fim de semana tem sol, tem período ou outro de mais nebulosidade, mas em geral o sol aparece aqui na capital, na região metropolitana. A gente vai trazer um mapa aqui para mostrar como é que vai ser a chuva amanhã, na sexta-feira. A chuva tende a ficar mais na parte leste aqui do Rio Grande do Sul, chuva mais significativa. Sistema de baixa pressão no mar, então a gente tem mais chuva aqui para o leste. E no sábado, a perspectiva já é do ciclone se afastar ainda mais, mar agitado para quem for para o litoral no sábado. E a chuva já é fraca, na verdade é mais nuvens mesmo, pegando o litoral e trechos de serra aqui no Rio Grande do Sul. Mas aí vai dar praia ou não? Não. Não sábado não vai dar praia. Vai estar meio fechado, vai estar meio com chuva, só para dar aquela caminhadinha mesmo na praia. Bom, pelo menos não vai ter chuva, né? Da chuva. Chuvarada não Chuvarada vai. não. Chuvarada Pelo não. menos isso. Então, Thaís, obrigada então pelas informações. Segunda-feira você volta, né? Voltaremos na segunda-feira. E estaremos com chuva ou com sol na segunda? Na segunda-feira, segunda-feira pode voltar a chover no estado. Mas aqui em Porto Alegre acredito que vai estar céu nublado mesmo. Tá certo, então. Segunda-feira Estael Cias volta e aí já comenta como é que vai ser o tempo na próxima semana, ali já no início de dezembro. Vamos então mudar de assunto, vamos do clima, da previsão do tempo pro esporte. Hora do esporte. Olha só, jogaço aí na Liga dos Campeões, hein? Ainda bem que a gente começou com o Champions, né? A gente começa pra cima, né? Não com o Inter, né? Pois é, eu até vim hoje de calça vermelha pensando assim, vou fazer uma homenagem pro co-irmão, reclamam tanto que eu venho sempre de azul. É verdade. Mas não deu certo. A gente já tá vendo aí as imagens, os lances de Inter e Fluminense. Fluminense e Inter, o Fred marcou um gol com 1 minuto. Lu, com 50 segundos, teve aquele pênalti do Bruno Mendes que determinou tudo. 1-0 pro Flu. Era confronto direto, Lu. O Inter não podia perder esse jogo. A gente pode até daqui a pouquinho mostrar a classificação, pessoal, para mostrar a importância desse jogo, como era vital que o Inter vencesse. Olha aí, Lu. O Inter, com 47 pontos, deixou o Fluminense escapar. Olha como o Fluminense já deu uma desgarrada. Agora, ficou mais difícil ir diretamente para a fase de grupos da Libertadores. E tá vendo o Ceará ali atrás do Inter? O Ceará joga hoje. Uma vitória do Ceará hoje contra o Corinthians, em Fortaleza, faz com que o Inter saia da zona de classificação até para a fase preliminar da Libertadores. Que terror, Luciane! O Internacional está numa fase complicadíssima. E, aliás, sobre fase complicadíssima, Diego Aguirre falou e complicou até a fala dele, porque, olha, ele estava tão abatido. Confere só. Os jogadores deram todo de si, mas é verdade que estamos numa fase ruim, mas também, como eu falei para os jogadores, falamos faz pouco tempo, isto ainda não acabou. Você percebeu ali, Lu, como ele parecia abatido, o Aguirre, né? Nossa Senhora. Parecia abatido. E sabe por que ele tá abatido? Por causa disso aí. Olha a sequência do Inter, gente. Os últimos 10 jogos do Colorado são 2 vitórias, Lu. E olha ali, os fora de casa
Os jogos fora é tudo derrota, Luciane. Não consegue uma. O Inter tá muito mal das pernas quando sai do Beira-Rio. A última vitória boa, com bom futebol, foi ali contra o Grêmio. Que fase do Colorado que domingo joga em casa contra o Santos. E aí a gente espera que tenha uma chance de recuperação. Falando em recuperação, o Grêmio está tentando aí se recuperar no Brasileirão. Faltam 4 rodadas e amanhã tem a Batalha da Fonte Nova, cheio de problemas do Tricolor. Olha só quantos problemas tem o Grêmio para escalar o time contra o Bahia. Tem a nossa tela que a gente preparou para você. O Jonathan Robert e o Lucas Silva estão fora. O Kahneman é dúvida e o Rafinha e o Diego Souza estão com desgaste físico. É muita gente fora. Quem é que vai jogar? É muita gente. E tem mais um problema. O cara que a gente vai mostrar aí, o Douglas Costa, é dúvida também, porque ele não tem condições de jogar 90 minutos ainda. Lu, quem é que... Daqui a pouco eu vou ter que fardá-lo. Eu vou ter que ir para campo. Matheus Schenck jogando pelo Grêmio. Tá, me diz aí. Você tá com esperança? É jogo confronto direto. Pois é, antes você falou assim, falando em recuperação, eu achei que você ia falar falando em problema, né? Porque a recuperação ainda eu não vi, não. Tá, é confronto direto contra o Bahia, fora de casa, casa cheia. Fonte Nova vai ter o maior público do ano contra o Grêmio. Vamos lá, Lu. Quanto é que vai ser esse jogo, hein? Só eu e tu aqui. Bom, a última vez eu não quis dar palpite. 1-0 tá bom. Faz 1 e 1-0 deu. tá bom? Vamos só quebrar o script um pouquinho. Eu sei que vocês adoram quando isso acontece. Eu conversei com o Galato ontem para preparar uma matéria especial sobre os 16 anos da Batalha dos Aflitos. Amanhã é aniversário desse jogo, quando o Grêmio, com 7 homens em campo, venceu o Náutico por 1-0. Gol do Anderson, uma festa danada. Inesquecível. Todo gremista lembra onde estava, né? Onde é que você estava? Eu estava indo para um casamento e os noivos eram gremistas. Então o casamento atrasou. Eles estavam casando na hora do jogo? Não, depois. Mas atrasou porque a gente teve que pegar uma van para ir lá e olha, depois na comemoração rolou até a bandeira do Grêmio. Olha só, então, um trechinho do papo com o Galato. Um trechinho pequeno. Amanhã é completo, olha aí. E agora é o momento do Grêmio vencer, né? Fora de casa, é sim uma decisão, uma final aí, né? Contra o Bahia, que o Grêmio, a partir de agora, tem que somar pontos, todos os jogos. Não dá mais para vacilar. O Grêmio tem jogo dificílimo contra o Bahia. Amanhã, todos os detalhes dessa matéria completa para você. Falando agora em Libertadores, Lu. Falando em Libertadores, como eu queria estar em Montevidéu. Alô, Danilo, dá tempo ainda de me enviar para Montevidéu para ver esse jogo. Vamos acompanhar as imagens da chegada dos dois times. Primeiro, o Flamengo. O Flamengo chegou primeiro. A chegada do Flamengo para Montevidéu. Lu, Renato estava com uma marra. Não, essa é a chegada do Grêmio em Salvador, gente. Querem me derrubar. Pegadinha. Infelizmente não é o Grêmio que está na final da Libertadores. Não é. Por aquela coisa assim, deixa a gente sonhar. Que burro, tá velho pra ele. Não, mas o Flamengo tá em Montevidéu. Treinou ontem no Campeão del Siglo, que é o estádio do Peñarol. Uma partida bastante complicada, sábado, 13h30. Olha só, sábado, 13h30 começa a transmissão. 5 horas a bola vai rolar, mas você está convidado para acompanhar com a gente todo o pré-jogo direto de Montevidéu, direto do Estádio Centenário. Os dois times chegaram ontem lá em Montevidéu. O Palmeiras teve o aeroporto, aquela galera toda inflamada. Tinha gente na chegada lá em Montevidéu já. Tem galera que está saindo de Porto Alegre hoje à noite para chegar em Montevidéu de ônibus. Tem muita gente aqui fazendo churrascada, festa. Porto Alegre virou quase uma sede, assim, em anexo da Libertadores. Eu tô esperando o convite do nosso chefe. Se você não entende, nosso chefe aqui, o gestor aqui, é palmeirense. Tô esperando o churrasco aí, Dani. Tô esperando o churrasco. Disseram que tá cheio de palmeirense aqui fazendo churrasco, hein? É verdade. Vamos falar então de... Olha só, agora é sério o papo. Realmente é sério. Você lembra daquela agressão do William Ribeiro, jogador do São Paulo de Rio Grande, contra o árbitro Rodrigo Crivellaro? Você lembra disso? Sim, terrível. Pois é, foi em 4 de outubro. E essa situação está desenrolando na justiça, porque esse chute aí, que ele deu com o juiz caído no gramado, rendeu ontem um novo episódio, essa cena terrível. Gente, olha isso. Não, o Ministério Público indiciou o William Ribeiro por tentativa de homicídio. Tá certo, né? A classificação é que ele correu contra a vida do árbitro nesse chute aí. Esse caso está desenrolando. O William já foi suspenso do futebol por 2 anos e o árbitro ainda não voltou a atuar. O árbitro está com colar cervical até hoje. Imagina. Isso já faz morrido, 1 mês e meio. Schenck. Sim. Então a gente espera aí essas novas cenas do capítulo da
incrível, bizarra, triste agressão do William Ribeiro. Bom, a gente fica por aqui. Agora, em seguida, começa a grande final, Libertadores 2021. E a gente Tem volta... Glauco. Tem Glauco Paz ao vivo. Mas amanhã a gente volta aqui, né, Matheus Sheik? Com Isso mais aí. informação. Tchau, tchau. Com Neymar e Messi em campo, o PSG saiu na frente do Manchester City. Mas quem